Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma notícia que saiu na Folha de São Paulo que chamou muita atenção, tá? O Alexandre de Moraes pode levar o julgamento do caso do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes para o pleno do STF. Olha que coisa curiosa. Por que eu digo que é curiosa? A gente sabe que esse troço todo é um grande golpe de marketing, né? O Alexandre de Moraes ele está querendo muito condenar o Bolsonaro e coisa e tal, mas principalmente ele quer convencer o Brasil de que Bolsonaro foi condenado. E para isso, a votação unânime, é importante dizer que foi unanimemente confirmado que o Bolsonaro é um golpista e coisa e tal. E por isso o julgamento estava na primeira turma. A primeira turma, para quem não sabe, é o próprio Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Zanin, o Fux e o Dino. Ou seja, só tem gente que votaria contra o Bolsonaro nessa história. Só que, por algum motivo, saiu essa coluna aqui na Folha de São Paulo, em que o Hélio Gaspari, que é um cara que é muito íntimo da galera da esquerda, né? E dizendo, olha só o que ele diz aqui, ó. Pelo andar da carruagem, Alexandre de Moraes pode dar um jeito que as condenações envolvidas pela trama golpistas acabem confirmadas pelo plenário do STF. Olha que coisa curiosa isso. Por que ele está fazendo esse movimento, né? Vamos entender isso aqui, porque assim, é muito estranho. A defesa do Bolsonaro sempre pediu isso, eles querem ser julgados no pleno, né? E até aqui o Alexandre de Moraes resistia a isso. E o que mudou? Isso, antes de você pensar, foi o recado do Trump, o detalhe é o seguinte, isso aqui, essa matéria é do dia 5 de julho. Ou seja, isso aconteceu antes do recado do Trump. Isso já estava acontecendo antes. Vamos levantar algumas hipóteses aqui. Essa notícia foi sugerida por Meu Macho, República Democrática do Bostil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então qual que é a história, né? O Alexandre de Moraes inventou esse negócio do golpe do Alexandre de Moraes lá, do taxista, que ia matar o Alexandre de Moraes, mas aí o táxi atrasou e não sei o que lá, e aí não foi, o taxista dormiu e não foi pegar o cara. Um golpe que não faz sentido nenhum, não tem nenhuma lógica, isso envolve o 8 de janeiro, mas ninguém sabe muito bem como, não tem, né? Porque o Bolsonaro não tem ligação nenhuma com o 8 de janeiro, né? Enfim, uma situação muito curiosa isso daí. Mas como eu falei para vocês, é um caso que não tem nada a ver com justiça, tem a ver com propaganda. Então, do ponto de vista da justiça, inclusive, era para ser julgado mesmo no plenário, tá? A jurisprudência do STF sempre disse que julgamento de presidentes e outras personalidades que têm foro privilegiado, né, o foro por prerrogativa de função, seriam no plenário. Só que o que acontece? O Alexandre de Moraes ele quer duas coisas. Primeira coisa, ele quer que o julgamento seja rápido. E outra coisa que ele quer o veredito unânime para poder dar força, né? Não, tá vendo? Condenamos de forma unânime o Alexandre, o Bolsonaro pelo golpe no Brasil, né? E isso ele consegue com a primeira turma. Por que ele consegue isso na primeira turma? Porque são 5 juízes amiguinhos dele. Lembra, o STF ele tem 2 turmas, turma 1 e turma 2, e a primeira turma é a segunda turma, e tem o plenário, que é o conjunto de todo mundo junto ali, né? Então a situação atual é essa. O Alexandre de Moraes queria, primeiro, o julgamento rápido. Por que é rápido na primeira turma? Primeiro, porque são só 5 votos. Mas mais do que isso, são votos que não vão ter discordância. Ninguém vai pedir vista. Então, por exemplo, vamos supor que tivesse um Cássio Nunes na primeira turma. O Cássio Nunes poderia pedir vista. Peço vista. Pelo regulamento do STF, ele tem o direito de ficar 3 meses com o processo para fazer vista. Isso para o Alexandre de Moraes é terrível, porque, de novo, ele quer condenar Bolsonaro até outubro deste ano. Ele quer encerrar esse processo até outubro desse ano para condenar Bolsonaro, e daí, mas para isso ninguém pode pedir vista. Se você pegar Zanin, Dino, Carmen Lúcia, Fux e o próprio Alexandre de Moraes, ninguém ele vai pedir vista, né? Mesmo o Fux, que tem fingido que está fazendo um processo, né, tem feito algumas brincadeirinhas ali para fazer de conta que é um processo legítimo e coisa e tal, ele não vai pedir vista porque ele também quer pressa, ele quer condenar Bolsonaro rápido, né? Então, assim, é muito óbvio por que o Alexandre de Moraes queria fazer na primeira turma. Ele mudou a jurisprudência. A jurisprudência do STF era que essa votação tinha que ser no plenário. Ele mudou para a primeira turma por causa disso, para ter velocidade, para ser rápido o julgamento e para não ter discordância, não ter ninguém pedindo vista, ninguém querendo dar pitaco, nenhum voto contrário, né? No plenário do STF, você pode imaginar que pelo menos o Cássio Nunes e o André Mendonça vão votar em contrário, então não vai ser uma decisão unânime.
Assim, vai ser condenado do mesmo jeito, mas no final das contas os jornais não vão poder falar que STF condena Bolsonaro por unanimidade, pelo golpe, coisa e tal. Esse é um problema, né? E sem contar o pedido de vista, sem contar as demoras e coisa e tal. Tudo é mais complicado se for feito no plenário. E é por isso que o Alexandre de Moraes queria na primeira turma, e é por isso também que a defesa do Bolsonaro sempre pediu o julgamento no plenário, sempre quis o julgamento no plenário. E o Alexandre de Moraes negou. Inclusive, em determinado momento, lá na primeira turma, o Fux chegou a comentar esse fato, né? Porque pô, é estranho, porque isso deveria estar no plenário, né? Isso pela jurisprudência do STF deveria ser no plenário, né? Mas acabou sendo voto vencido e é uma das preliminares. O que são questões preliminares no julgamento? É quando você levanta uma coisa que é antes do julgamento em si. Antes de começar o julgamento, tem uma questão antes de mais nada, que são as questões preliminares no julgamento. Quando julgaram isso, o Fux falou que achava que isso devia ser no plenário, porque uma das preliminares foi essa. Os advogados do Bolsonaro falaram, olha só, pela jurisprudência do STF, isso deveria ser julgado no plenário, não na primeira turma. E o Fux concordou com isso, mas foi voto vencido, os outros votaram por continuar na primeira turma, ficou tudo na primeira turma mesmo, encerrado o assunto aí, né? Aí, agora, dia 5 de julho, é importante botar a data de 5 de julho, por quê? Porque foi antes do aviso do Trump. Então você poderia imaginar que talvez, não, ele está mudando para o plenário porque o Trump falou aquele negócio, vai fazer sanção contra ele, e isso vai botar ele numa situação complicada, então ele já está medrando e coisa e tal, mas aparentemente não foi isso, tá? Porque ele fez isso antes da mensagem do Trump. Então, o que teria nessa história, né? Aqui, ó, pelo andar da carruagem, o ministro Alexandre de Moraes poderá dar um jeito para que as condenações dos envolvidos pela trama golpista acabem confirmadas pelo plenário do STF. Na primeira turma, onde votam 5 ministros, a descida da lâmina é coisa certa. Para não ficar dúvida, o caso irá ao pleno com seus 11 votos. Então, o Hélio Gaspari, que de novo é uma pessoa bem informada, é da turminha lá do pessoal, né? Tá falando que o Alexandre de Moraes vai jogar para o pleno. E aí a grande dúvida que fica é por que o Alexandre de Moraes mudou de ideia? O que fez ele botar esse troço no pleno, né? E, bom, existem uma série de hipóteses que você pode imaginar aqui, né? Assim, tem muita gente lá no STF incomodada com os erros do Alexandre de Moraes, a gente tem falado isso, né? Esse caso das sanções do Trump é um caso que só confirma esse tipo de coisa, mas mesmo antes dessas sanções do Trump, já tinha muita gente incomodada com a quantidade de erros, a quantidade de, digamos, liberdades poéticas que o Alexandre de Moraes vinha tratando nesse caso aqui do inquérito do golpe, né? Então pode ser que tenha havido uma pressão interna de alguém falando, olha só, pô, esse negócio tá foda. O Fux votou ali, o pessoal acompanhou, ficou tudo na primeira turma mesmo, mas o pessoal reclamou com o Alexandre de Moraes. Essa é uma hipótese para esse tipo de coisa. Uma hipótese é você imaginar que ele sabe que vai ter discordância na primeira turma. Então, por exemplo, embora todo mundo ache que vai ser condenado na primeira turma com certeza e coisa e tal, vamos supor que por um acaso 2 pessoas da primeira turma tenham falado com o Alexandre de Moraes que, olha, eu tô achando que é muito frágil esse caso, eu vou votar pela absolvição do pessoal, sei lá, o Fux e a Carmen Lúcia, não sei, o Fux e o Zanin. O Zanin, vocês sabem, é garantista pra caramba, né? Por mais que ele seja lulista e coisa e tal, ele pode estar vendo que, caramba, isso aqui é um absurdo, esse troço. Não sei, vamos supor que tenham 2 votos contrários ao Alexandre de Moraes. O Bolsonaro seria condenado? Seria condenado, mas seria condenado por 2-3. Repara como é que ficou estranho essa história. Já ficou diferente, já não é uma condenação unânime, né? E 2-3 é melhor perder por 3-11, 3-8, né, que seria no pleno, é melhor perder por 4-8 do que perder por 2-3. Você divide mais a culpa nesse caso, né? E ainda tem mais o risco, porque se vai ter 2 votos para um lado e só um para garantir, vai que alguém muda de ideia até a hora, então jogar para o plenário passa a ser uma garantia. Por quê? Porque ele sabe que o Gilmar Mendes no plenário vai votar do jeito tal como ele, né? Então, ou seja, repara como é que pode ser isso. Pode ser que esse caso está tão frágil realmente, eu tenho falado para vocês, qualquer pessoa que olhe para esse caso do suposto, entre aspas, golpe do ponto de vista jurídico, percebe que não tem nada, ele não tem evidência de nada, né? Então, talvez tenha sido isso, talvez algumas pessoas da primeira turma falaram para o Alexandre de Moraes, mais de uma, mas se for uma pessoa só não vale a pena. Porque se for uma pessoa só daria 20% de recusa na primeira turma, isso ainda é melhor do que seriam 3 votos contrários na segunda turma, no plenário, né?
Mas se já forem 2 da primeira turma contra, já ficou, a conta já inverteu, já é melhor jogar para o plenário, já é menos arriscado jogar para o plenário. Então tem essa possibilidade no final das contas, ou seja, o Alexandre de Moraes ter visto a coisa como algo que não vai passar na primeira Câmara, na primeira turma. Pode ser isso, né? Outra coisa que pode ser é porque ele quer que Bolsonaro concorra na eleição de 2026. E eu falei para vocês que isso era uma coisa que poderia acontecer, né? À medida que vai chegando a eleição, eles começam a perceber que a melhor maneira do Lula ganhar é se for contra o Bolsonaro. Ah, Peter, mas as pesquisas mostram que o Bolsonaro ganha do Lula agora. Mas eu já expliquei para vocês, as pesquisas consideram justamente a situação agora, que a gente não está em clima eleitoral, não começou a campanha ainda, né? Quando começar a campanha, eles vão bater no Bolsonaro, vão acusar ele daquelas coisas todas e não sei o que lá. E aí, qual que é a visão que ele tem nessa história, né? Se o Lula concorrer com o Tarcísio, acabou, o Tarcísio vai ganhar com muita facilidade. Se concorrer com a Michele Bolsonaro vai ganhar com muita facilidade. Embora eles hoje apareçam em algumas pesquisas ainda atrás do Lula, outras já aparecem na frente do Lula, o fato é que o Lula tem muito mais resistência, tem muito mais rejeição do que essas pessoas, né? Então, à medida que for chegando a época da eleição, essas pessoas tendem a crescer, tanto a Michele Bolsonaro quanto o Tarcísio, pode ser o Eduardo Bolsonaro também, aí qualquer candidato que seja do Bolsonaro eu acho que é razoável. O Eduardo Bolsonaro talvez tenha mais rejeição do que a Michele e do que o Tarcísio, mas tá valendo também. O próprio Bolsonaro, porém, é o que tem a maior rejeição junto com o Lula, ou seja, vai chegar 2026 e a melhor chance que o Lula tem para ganhar em 2026 é se ele disputar com o Bolsonaro. Então, o que pode estar acontecendo aqui também é justamente que eles estão fazendo a seguinte jogadinha. Vamos fazer isso para o plenário, a coisa vai demorar, vai ter pedido de vista, vai ter não sei o que lá, não sei o que lá. E nesse meio tempo o Bolsonaro vai ser o candidato da direita. Aí a gente deixa o Bolsonaro concorrer às eleições de 2026 com o seguinte guarda-chuva, com o seguinte contrato, né, com o seguinte precaução. Ah, se o Lula ganhar do Bolsonaro, né? Porque lembra, o Bolsonaro vai concorrer. Pode ser que ele perca para o Lula. Eu acho pouco provável, mas, né, vai saber, a eleição sabe como é que é. Vai ter compra de voto, vai ter um monte de gente apoiando o Lula, né? Vai ter aquele negócio todo. Então, o que pode acontecer nesse caso? Se o Bolsonaro perder a eleição, pronto, acabou, não tem, né? Perdeu a eleição, já era, tranquilo, conseguiu o objetivo de eleger o Lula. E aí depois eles têm mais 4 anos para prender o Bolsonaro em qualquer momento aí dos próximos 4 anos. Porém, e se o Bolsonaro ganhar a eleição? Aí eles podem dizer que eles têm essa chave reserva. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, aí eles podem prender o Bolsonaro então e alegar que a candidatura dele foi inválida a posteriori. Eu não acredito nessa hipótese, tá? O que eu falo para vocês, isso seria uma agressão muito grande para o povo brasileiro. Você deixar o cara se eleger, depois prender ele, depois proibir ele de concorrer. Não, não pode. Então, eu não acho que seja essa a hipótese, tá? Eu acho mais provável a primeira hipótese que eu mencionei, que é o fato de que tem dissidência na primeira turma. Tem gente na primeira turma falando para o Alexandre de Moraes que, olha só, tá foda esse negócio, que eu não vou votar a favor desse negócio, não. Por mais que, vai ganhar na primeira turma, não sei o que lá, o Alexandre de Moraes vai jogar isso para o plenário, porque ele acha que no plenário ele tem mais chances de ganhar do que na primeira turma. Para ter esse tipo de coisa, é sinal que tem 2 pessoas na primeira turma que estão pensando em absolver Bolsonaro, em absolver o pessoal da tropa toda. Porque se tiver uma só, ainda não vale a pena. Para 2 já faria sentido ele jogar isso para o plenário, né? Aí faria sentido realmente, né? Porque, veja, é uma coisa absurda isso daqui. Isso nem devia estar sendo discutido. Para pensar. Assim, a lei é clara, era para ser no plenário, né? Ou seja, ele forçou a coisa para ir para a primeira turma e agora, por conveniência, está querendo jogar para o plenário de novo nessa história aqui. Muito estranho. Uma outra coisa que pode ser também é em virtude das brigas que vieram com a questão do IOF, né? Deve ter gente pressionando ele de um lado e de outro, e ele está colocando essa pressão. Porque lembra, lá no STF, todo mundo quer prender Bolsonaro. Tirando o Cássio Nunes e o André Mendonça, querer prender Bolsonaro, todo mundo quer. E aí deve ter gente pressionando ele com o negócio do IOF, e fala, olha só, se ficarem me pressionando, eu vou jogar o negócio pro plenário, hein? Porque aí eles sabem que Bolsonaro ganha a eleição de 2026 e pronto, né? Aí vai ser mais 4 anos de Bolsonaro, o que na visão do pessoal do STF é muito ruim, né? Então, isso pode ser essa hipótese também, né? Ele está querendo combater essa pressão do Lula e do pessoal que está querendo que ele decida de um lado ou de outro, no caso do IOF. Ele está querendo ameaçar com essa outra questão aqui, né?
E bom, e tem a quarta hipótese, que é justamente a questão de que, embora o Trump tenha falado só agora, a gente só ficou sabendo agora dessa mensagem do Trump, pode ser que ele já tivesse essa informação de que o Trump iria mesmo fazer sancionar o Alexandre de Moraes, ia criar mesmo sanções contra ele. E daí o que ele está querendo fazer agora? Ele está querendo botar o nome de todo mundo nessa brincadeira. Por quê? Porque por enquanto, né, o Trump já falou claramente que ele quer ajudar o Bolsonaro. Então o pessoal da primeira turma tá todo mundo cagado agora, todo mundo com medo, né? E aí, não, vamos jogar pro plenário. Agora no plenário a gente vota, aí todo mundo vai ter que botar o seu na reta, não vai ser só a gente que vai entrar na Magnitsky ou na IEPA, não, né? Vai ser todo mundo vai entrar nessa roda aí, com exceção de quem votar pela absolvição do Bolsonaro, evidentemente, né? Então pode ser que seja essa situação também, ou seja, não faria sentido isso porque é no dia 5 de julho, foi antes da mensagem do Trump. Mas você pode considerar que de repente eles já sabiam de alguma coisa antes dessa mensagem sair, né? A gente sabe que essa preparação está acontecendo lá nos bastidores, e da mesma forma que muitas pessoas na direita têm informações privilegiadas, é razoável imaginar que também a esquerda tem algumas informações privilegiadas sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e já estava preparando para isso daí, e por isso essa movimentação. O fato é, alguma coisa mudou. Eu aposto, de todas essas quatro hipóteses que eu coloquei para vocês aqui, eu acho que a primeira é a mais provável. Que teve ministro ali que medrou, que falou, olha só, não tem nada nesse troço, pô, não tem prova, não tem evidência nenhuma. Por mais que eu queira condenar o cara, pô, vai ficar feio pra caramba, a gente vai criar um monte de precedente absurdo daqui pra frente, sem lógica nenhuma. Mas, não sei, a última pode ser também, né? Não sei, o que vocês acham? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.